Havia uma mulher chamada Ana, cujo coração carregava um peso que parecia impossível de suportar. Ela vivia em Ramá, casada com Eucana, um homem temente a Deus, mas seu ventre permanecia vazio. Naquele tempo, não ter filhos era visto como uma vergonha, um sinal de desonra, e Ana sentia essa dor todos os dias, como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Para piorar, havia Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e não perdia a chance de provocar Ana, lançando palavras afiadas como flechas: "Veja, eu sou abençoada, e você?" Essas palavras ecoavam em sua mente, deixando-a em lágrimas, enquanto a sensação de inutilidade a esmagava. No entanto, havia algo em Ana que ia além do desespero, uma chama de fé que, mesmo pequena, recusava-se a ser apagada. Ano após ano, ela subia a Siló com sua família para adorar ao Senhor, e cada viagem era um lembrete de sua dor e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de buscar algo maior. Imagine essa cena: uma mulher de joelhos, lágrimas molhando o chão, enquanto seu coração clama por um milagre. Ela não tinha nada a oferecer além de sua dor, mas transformou essa dor em oração. E foi exatamente nessa entrega sincera, crua e profunda, que a história começou a mudar. Ana fez um voto ousado diante de Deus: se ele lhe desse um filho, ela o entregaria de volta a ele por todos os dias de sua vida. Essa não era uma oração comum. Era a oração de uma mulher quebrantada, mas que ainda acreditava que Deus poderia transformar seu vazio em um propósito eterno. Enquanto Ana orava, algo extraordinário acontecia no invisível. Ela não falava em voz alta, apenas seus lábios se moviam silenciosamente, enquanto um clamor profundo saía de sua alma. Quem a observava, como sacerdote Eli, não entendia o que estava acontecendo. Ele, de início, pensou que Ana estivesse embriagada, porque via uma mulher chorando e balbuciando palavras sem som. Mas Ana, com os olhos marejados e a voz firme, respondeu: "Não, meu senhor, não estou embriagada. Estou apenas derramando minha alma diante do Senhor." Essa resposta mudou tudo. O sacerdote, tocado pela sinceridade dela, declarou uma palavra profética: "Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que pediu." Aquela bênção não era apenas uma frase educada, era um selo espiritual sobre a oração de Ana. A partir daquele instante, algo mudou dentro dela. Ela voltou para casa com o coração mais leve, como se tivesse deixado aos pés de Deus todo o peso que carregava há anos. E, em meio a essa transformação, o milagre aconteceu: Ana concebeu um filho, um menino tão esperado, tão desejado, que seu nascimento não foi apenas uma vitória pessoal, foi o início de um capítulo poderoso na história de Israel. Ana o chamou de Samuel, que significa "do Senhor o pedi." Cada vez que dizia o nome do filho, era como declarar ao mundo: "Deus ouviu minha oração." Mas a história não termina no milagre do nascimento. O mais impressionante é que Ana não esqueceu seu voto. Mesmo depois de anos de dor, de vergonha e humilhação, ela manteve a palavra que havia dado a Deus, mostrando que sua fé não estava apenas em receber, mas também em devolver. Quando Samuel foi desmamado, ainda tão pequeno, Ana fez algo que poucos teriam coragem: pegou seu filho nos braços, preparou ofertas para o Senhor e o levou até Siló, o mesmo lugar onde tantas vezes chorou e suplicou. Imagine esse momento: cada passo de Ana carregava o peso da promessa, e cada batida do seu coração lembrava que ela estava prestes a entregar o bem mais precioso de sua vida. Ao chegar diante de Eli, ela falou com uma voz firme, mas embargada de emoção: "Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também ao Senhor eu o entreguei." E então, com lágrimas nos olhos, ela deixou Samuel no templo, consagrando para servir a Deus todos os dias de sua vida. Ana não ofereceu apenas um presente, ofereceu o cumprimento de sua promessa, provando que a fé verdadeira não busca apenas receber bênçãos, mas está disposta a entregá-las de volta, quando necessário. Essa entrega foi um ato de confiança radical, porque Ana sabia que aquele menino cresceria longe dela, mas aos cuidados do próprio Deus.
E foi ali, no altar, que a mulher antes conhecida pela dor se tornou conhecida pela fidelidade. Seu sacrifício gerou algo muito maior do que ela poderia imaginar. Samuel não seria apenas seu filho, ele se tornaria um profeta, um juiz, um líder espiritual de toda uma nação, alguém que mudaria os rumos de Israel para sempre. Depois de cumprir sua promessa e entregar Samuel, muitos pensariam que o coração de Ana ficaria vazio novamente, que a dor voltaria a ocupar o espaço que antes estava preenchido pelo filho. Mas algo surpreendente aconteceu, em vez de tristeza, brotou um cântico de gratidão. Ana levantou sua voz e declarou um hino poderoso, que ficou registrado na história: "O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação." Essas palavras não eram apenas poesia, eram uma declaração de vitória. Ana reconheceu que sua história não era sobre esterilidade ou humilhação, mas sobre o poder de um Deus que transforma lágrimas em milagres. E esse cântico ecoa até hoje, como um lembrete de que a oração sincera pode mudar destinos. O mais impressionante é que Deus não apenas a recompensou com Samuel, mas continuou abençoando seu ventre. Ana teve outros filhos e filhas, como se o céu quisesse mostrar que ninguém perde por confiar em Deus. E Samuel, aquele menino, entregue no altar, cresceu diante do Senhor, tornando-se um dos maiores profetas de Israel, aquele que ungiria reis e conduziria o povo nos caminhos de Deus. A oração de Ana não apenas gerou um filho, gerou um legado. E sua história continua viva, ensinando que a fé que ora, promete e cumpre pode abrir portas que o mundo inteiro acredita estarem trancadas. A vida de Ana nos revela algo que vai muito além de uma simples resposta de oração. Mostra como a perseverança na fé pode se tornar um testemunho eterno. Por anos, ela enfrentou zombarias, sentiu o peso da frustração e experimentou a sensação de ser esquecida, mas nunca desistiu de se derramar diante de Deus. Sua história é um lembrete de que a espera não é em vão quando a esperança está firmada no Senhor. E o mais fascinante é que Ana não tentou controlar o resultado, ela entregou. Quando prometeu que devolveria o filho ao Senhor, estava dizendo: "Eu confio mais em ti do que nos meus próprios planos." Essa entrega radical abriu espaço para um milagre que não mudou apenas sua vida, mas impactou toda uma nação. Samuel não foi apenas fruto de uma oração, foi fruto de uma entrega total. Ele cresceu para se tornar um profeta respeitado, aquele que ouviria a voz de Deus desde menino e traria direção para Israel. Tudo isso começou com uma mulher ajoelhada, orando em silêncio, incompreendida, mas determinada a não sair da presença de Deus até ver a mudança. Ana nos mostra que uma oração feita do fundo da alma pode atravessar o impossível, e que a promessa cumprida abre caminho para um legado que o tempo não pode apagar. Ao observar a jornada de Ana, percebemos que cada lágrima derramada se tornou uma semente de algo muito maior. Não foram dias fáceis, nem noites tranquilas, havia um silêncio de Deus que parecia interminável, um silêncio que poderia ter destruído sua fé. Mas, em vez de desistir, Ana transformou aquele silêncio em um altar. Ela não apenas orou, ela lutou em oração. E é isso que torna sua história tão poderosa. A capacidade de manter o coração diante de Deus, mesmo quando nada fazia sentido. O nascimento de Samuel não foi apenas um presente, foi um divisor de águas, uma prova de que Deus escuta até as orações mais silenciosas. Cada vez que o pequeno Samuel chamava por sua mãe, era como se a voz dele dissesse: "O Senhor é fiel." E, de fato, Samuel se tornaria um símbolo dessa fidelidade. Ele cresceu não como um menino comum, mas como alguém chamado desde o ventre para um propósito extraordinário. Ana, ao entregá-lo, não perdeu um filho, ela ganhou uma história que atravessaria gerações, mostrando que a fé pode transformar um ventre estéril em um canal de promessa, e uma mulher humilhada em um exemplo eterno de confiança e coragem. O mais impressionante é que Ana nunca viu sua oração como algo pequeno. Ela não pediu apenas um filho para silenciar as provocações de Penina ou para aliviar sua vergonha. Ela pediu com um propósito maior. Sua fé não se limitou ao desejo
De ser mãe, ela sonhou em ser parte do plano de Deus, e é exatamente isso que torna sua história tão inspiradora. Ana entendeu que sua bênção não era apenas para si mesma, mas para toda uma geração. Ao consagrar Samuel, ela estava, sem perceber, entregando ao mundo um profeta que se tornaria a voz de Deus em tempos difíceis, que guiaria reis, confrontaria o pecado e lideraria Israel com justiça. Tudo isso nasceu de uma oração sussurrada, de um voto feito em lágrimas, de uma mulher que ousou acreditar quando tudo parecia perdido. Ana nos ensina que a oração verdadeira não busca apenas a resposta, mas se rende ao propósito. E quando fazemos isso, algo divino acontece. O que parecia impossível não só acontece, mas acontece de uma forma que transforma vidas, muda destinos e deixa um legado que nem o tempo pode apagar. Hoje, a história de Ana é um convite para cada um de nós, você que está assistindo agora, que talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa, uma dor que parece não ter fim. Ana nos mostra que a oração feita com o coração aberto, mesmo no desespero, tem poder. Que a entrega total, mesmo quando não entendemos o caminho, pode gerar milagres que ultrapassam a nossa própria vida. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se do exemplo dela, persista, ore, confie e cumpra suas promessas com Deus. E mais do que isso, transforme sua espera em um altar, onde a fé é maior que o medo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem poderosa e se inscreva no canal Sementes da Fé para receber conteúdos que vão fortalecer sua jornada espiritual. Também, escreva nos comentários o que a história de Ana despertou em você, porque juntos somos mais fortes e nossa fé cresce quando compartilhamos. Nunca subestime o poder de uma oração sincera, ela pode gerar um profeta, um legado, uma transformação. Sua fé pode ser a semente de grandes milagres. Antes de encerrarmos, é importante refletir sobre o impacto que a fé de Ana pode ter em nossas vidas hoje. Quantas vezes nos sentimos impotentes diante das dificuldades, com o coração pesado e sem esperança? Ana nos ensina que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em como a enfrentamos, com coragem, oração e entrega. Ela nos lembra que Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo quando o caminho parece escuro e sem saída. A promessa de Deus se cumpre na hora certa, e nossa missão é manter a fé viva, mesmo na espera. Então, inspire-se na história de Ana e permita que sua perseverança fortaleça a sua caminhada. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade de fé, onde histórias como esta alimentam a alma e transformam o coração. E não esqueça, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Hoje, sua fé pode ser a luz que guia outro caminho. Obrigado por estar conosco no Sementes da Fé. Até o próximo vídeo, com mais histórias que edificam e renovam a esperança.